Alice, a faxineira plus size que ninguém notava, levava uma vida invisível na mansão. Mas naquela noite, um acidente quebrou o silêncio e mudou seu destino. Nos braços de Augusto, sentiu o coração acelerar, e ele ainda não imaginava que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Alice acordou às 5 da manhã como sempre fazia nos últimos 2 anos. Olhou para o espelho do quarto minúsculo onde morava com a mãe e suspirou profundamente. O uniforme azul marinho da empresa de limpeza estava apertado demais, mas era o único que tinham no tamanho dela. Passou a mão pelos cabelos pretos cacheados, tentando arrumar como podia, e se preparou para mais um dia sendo completamente invisível. A mansão de Augusto Silva ficava no Morumbi, uma construção imponente de 3 andares que mais parecia um palácio. Alice chegava sempre às 6h30, meia hora antes dos outros funcionários, porque sabia que precisava trabalhar dobrado para não dar motivos para reclamação. Aos 26 anos, carregava o peso de sustentar sozinha uma casa onde as contas nunca paravam de chegar. "Bom dia, Alice!" Paula, a secretária, a cumprimentou rapidamente quando ela passou pela recepção. Era uma das poucas pessoas que pelo menos reconhecia sua existência, mas nunca passava disso. Alice sorriu e murmurou um bom dia, quase inaudível, pegando seu carrinho de limpeza e se dirigindo para o primeiro andar. Augusto Silva tinha 30 anos e comandava um império de construção civil que valia mais de 50 milhões de reais. Alto, elegante, com aqueles olhos escuros que faziam qualquer mulher suspirar, ele usava ternos que custavam mais que o salário anual de Alice. Havia herdado tudo do pai, mas soube multiplicar a fortuna com uma inteligência afiada para negócios. O problema era que essa inteligência vinha acompanhada de uma arrogância que fazia qualquer um ao redor se sentir pequeno. Alice estava limpando o corredor do 2º andar, quando ouviu os passos firmes dele descendo a escada. Automaticamente, encostou-se na parede, tentando ocupar o menor espaço possível. Era uma reação que havia desenvolvido depois de meses, sendo tratada como um obstáculo inconveniente. "Que diabos você está fazendo aí parada?" A voz de Augusto ecoou pelo corredor como um trovão. "Não tem serviço para fazer, não?" Alice baixou a cabeça, sentindo o rosto esquentar de vergonha. "Desculpe, senhor Augusto. Estava só esperando o senhor passar." "Esperando eu passar?" Ele riu daquele jeito cruel que ela conhecia bem. "Isso aqui não é estação de trem para ficar esperando. Tem um monte de sujeira nessa casa e você perdendo tempo." Ela murmurou outro. "Desculpe." E voltou a esfregar o chão com mais força, como se isso pudesse apagar a humilhação. Augusto ficou parado por alguns segundos, observando-a trabalhar, e Alice sentia o peso daquele olhar julgador sobre suas costas. "Mariana!" Ele gritou para a governanta que estava organizando as flores no hall de entrada. "Quantas vezes eu preciso falar que não quero ver funcionário da limpeza nos horários que eu estou circulando pela casa?" Mariana, uma senhora de 50 anos que trabalhava ali há mais tempo que Alice, se aproximou nervosa. "Senhor Augusto, ela estava só fazendo o serviço dela. Precisa limpar essa área antes dos convidados chegarem hoje à noite. Então que faça de madrugada ou depois que eu sair. Não aguento ter que ver. Isso toda hora pela casa." A palavra "isso" foi como uma facada no peito de Alice. Ela não era uma pessoa para ele. Era apenas isso. Uma coisa inconveniente que atrapalhava sua visão perfeita do mundo. Alice apertou o pano de chão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, mas continuou limpando, fingindo que não havia escutado. "Entendido, senhor," Mariana respondeu, lançando um olhar de pena para Alice. "Vou reorganizar os horários." Augusto desceu o resto da escada e se dirigiu para a sala de café da manhã, onde a mesa já estava posta com porcelana fina e frutas cortadas em formatos artísticos. Alice conhecia bem aquela rotina. 2 torradas integrais, café preto sem açúcar, suco de laranja natural. Ela mesma preparava tudo às 5h30 da manhã, antes que ele acordasse. "Paula!" ele gritou da sala. "Liga para o Jorge e fala que a reunião de hoje é crucial. Se perdermos esse contrato por causa de algum detalhe mal cuidado, alguém vai pagar caro." Alice sabia que esse alguém geralmente eram os funcionários mais vulneráveis, como ela. Nos últimos meses,
Tinha visto 3 pessoas serem demitidas por erros mínimos quando Augusto estava estressado com negócios. A pressão constante de ser perfeita em tudo a deixava exausta, mas ela não podia se dar ao luxo de vacilar. Terminou de limpar o corredor e desceu para o primeiro andar, onde ficava o escritório principal de Augusto. Era uma sala enorme, com estantes de livros que iam do chão ao teto, uma mesa de mogno que parecia ter custado mais que um carro, e quadros caros que ela nem ousava olhar direito. Alice sempre limpava esse ambiente com cuidado redobrado, porque qualquer objeto fora do lugar virava motivo para sermão. Estava passando o aspirador quando ouviu vozes se aproximando. Augusto vinha conversando com 2 homens de terno, provavelmente os investidores da reunião importante. Alice rapidamente desligou o aparelho e se encostou no canto da sala, tentando se tornar invisível como sempre fazia. "Cavalheiros, sintam-se à vontade", Augusto disse, indicando as poltronas de couro. "Podem ter certeza que nossa empresa oferece o melhor em construção de alto padrão." Os homens se sentaram, mas um deles olhou diretamente para Alice com uma expressão de incômodo. "Augusto, não seria melhor ter privacidade para a nossa conversa?" Alice sentiu o estômago afundar. Sabia exatamente o que aquilo significava. Sua presença estava incomodando, como sempre acontecia. "Claro, claro", Augusto respondeu, virando-se para ela com aquela expressão de irritação que ela conhecia bem. "O que você ainda está fazendo aqui? Não vê que temos uma reunião importante?" "Eu estava só terminando de aspirar, senhor. Já estou saindo", Alice disse baixinho, começando a enrolar o fio do aspirador com as mãos tremendo. "Terminando de aspirar?" ele repetiu, a voz ficando mais alta. "Você começou a trabalhar há 2 horas e ainda não terminou um aspirador? Que eficiência é essa?" Alice sentia o rosto queimar de vergonha. Os 2 homens a observavam como se ela fosse um espetáculo constrangedor, e isso a fazia se sentir ainda menor. "Desculpe, Sr. Augusto. Vou terminar depois", ela murmurou, pegando o aspirador para sair o mais rápido possível. Não vai terminar depois. Vai terminar agora, mas lá fora, longe da minha reunião", ele disse, apontando para a porta. "E da próxima vez, organiza melhor seu tempo. Não quero mais interrupções desse tipo." Alice saiu da sala carregando o aspirador pesado, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. No corredor, encostou-se na parede e respirou fundo, tentando controlar a emoção. 2 funcionárias da cozinha passaram por ela e sussurraram algo entre si, provavelmente comentando sobre a situação constrangedora que acabara de presenciar. "Alice", Mariana se aproximou com uma expressão preocupada. "Você está bem?" "Estou sim, dona Mariana." Alice mentiu, forçando um sorriso. "Só preciso terminar meu serviço." "Olha, querida, sei que é difícil trabalhar aqui. O senhor Augusto é exigente, mas você faz um bom trabalho. Não deixa isso te abalar, tá bem?" Alice assentiu, grata por pelo menos uma pessoa demonstrar alguma humanidade. Mariana era boa, mas também tinha família para sustentar e não podia arriscar o próprio emprego defendendo uma funcionária terceirizada. O resto da manhã passou numa sequência de tarefas mecânicas. Alice limpou banheiros, organizou quartos, lustrou móveis, sempre com a sensação de estar sendo observada e julgada. Cada movimento precisava ser perfeito, cada detalhe impecável, porque ela sabia que qualquer deslize seria usado como desculpa para humilhá-la ainda mais. Na hora do almoço, os funcionários se reuniam numa pequena sala nos fundos da casa. Alice geralmente almoçava sozinha, no último horário, porque os outros a tratavam com uma mistura de pena e distanciamento. Ninguém queria se associar muito com alguém que era constantemente humilhado pelo patrão. "Gente, vocês viram como o Sr. Augusto tratou a Alice hoje de manhã?" sussurrou Carla, uma das camareiras. "Coitada da menina." "É sempre assim", respondeu Roberto, o motorista. "Mas também, né? Ela podia ter mais atenção com os horários. Todo mundo sabe que ele não gosta de ver funcionário da limpeza quando tem visita." Alice ouviu a conversa da cozinha, onde estava esquentando sua marmita simples. Arroz, feijão e um pedaço pequeno de frango. Era sempre a mesma coisa, porque era o que cabia no orçamento apertado da família. "Eu acho que ele exagera", Carla continuou.
A menina trabalha bem, é educada, nunca dá problema. Mas você sabe como é, né? Roberto baixou a voz. Ele não gosta de gente, assim. Já ouvi ele falando para a Paula que não entende como a empresa de limpeza manda funcionário sem apresentação adequada. Alice fechou os olhos, sentindo a familiar pontada de dor no peito. Apresentação adequada. Código elegante para dizer que ela era gorda demais para o padrão estético que Augusto esperava em sua casa perfeita. Terminou de esquentar a comida e se sentou sozinha numa mesa pequena no canto da sala. Comeu em silêncio, pensando na mãe que estava em casa, provavelmente dormindo para esquecer as dores que vinham ficando piores a cada dia. O plano de saúde básico não cobria os exames que ela precisava, e Alice calculava mentalmente quantos meses de salário seriam necessários para pagar uma consulta particular. Alice, a voz de Paula a tirou dos pensamentos. O Sr. Augusto quer falar com você no escritório. O pedaço de frango parou na garganta. Ser chamada no escritório nunca era boa notícia. Alice se levantou com as pernas bambas, alisou o uniforme e seguiu Paula pelos corredores que conhecia de cor. Augusto estava sentado atrás da mesa, imponente, mexendo no celular com uma expressão irritada. Não levantou os olhos quando ela entrou. Senta, ele disse secamente, apontando para a cadeira do outro lado da mesa. Alice se sentou na beirinha da cadeira, com as mãos entrelaçadas no colo, esperando o pior. A reunião de hoje foi um desastre, ele começou finalmente olhando para ela. Os investidores ficaram com uma impressão ruim da organização da empresa. E você sabe por quê? Alice balançou a cabeça, não confiando na própria voz. Porque na hora mais importante da apresentação eles estavam distraídos com a situação constrangedora que você criou. Ficaram se perguntando que tipo de empresa não consegue nem organizar direito o horário dos funcionários. Senhor Augusto, Alice tentou se explicar, mas ele levantou a mão para interrompê-la. Eu não terminei de falar. Essa não é a primeira vez que sua falta de organização atrapalha meu trabalho. E eu estou cansado disso. Alice sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Será que estava sendo demitida? Como ia explicar para a mãe que havia perdido o emprego? Por isso, a partir de amanhã, você vai trabalhar apenas no período da madrugada, das 3 às 7 da manhã. Assim não vai haver mais interferências nos meus compromissos. Das 3 às 7 da manhã. Alice fez o cálculo rapidamente. Teria que sair de casa às 2 da madrugada, pegar 2 ônibus, trabalhar 4 horas pesadas, voltar para casa às 9 da manhã. Como ia cuidar da mãe? Como ia conseguir dormir? Entendeu? Augusto perguntou, já voltando a mexer no celular como se ela não estivesse mais ali. Entendi, sim, senhor. Alice respondeu, a voz saindo como um sussurro. Então pode ir. E amanhã quero ver se consegue trabalhar sem criar constrangimentos. Alice se levantou e saiu do escritório com as pernas trêmulas. No corredor, encostou-se na parede e respirou fundo, tentando controlar o desespero que crescia no peito. Horário da madrugada significava transporte mais perigoso, mais cansaço, menos tempo com a mãe. Mas significava manter o emprego, manter o plano de saúde, manter a esperança de dias melhores. Pegou seu carrinho e voltou ao trabalho, tentando não pensar no que a esperava dali para frente. Cada movimento doía, não fisicamente, mas por dentro. Era como se Augusto Silva tivesse encontrado uma forma de torná-la ainda mais invisível, empurrando-a para um horário em que nem mesmo os outros funcionários estariam lá para testemunhar sua existência. Alice não sabia que em poucas horas sua vida mudaria de uma forma que jamais imaginaria. Que o homem que a desprezava tanto descobriria o verdadeiro valor do que estava perdendo. E que um acidente terrível se transformaria na coisa mais importante que já havia acontecido com ambos. Por enquanto, ela só sabia que precisava sobreviver mais um dia, mais uma humilhação, mais uma prova de que, para algumas pessoas, ela simplesmente não importava. 3 semanas depois da conversa no escritório, Alice estava vivendo um pesadelo silencioso. O horário da madrugada havia transformado sua vida numa corrida contra o tempo e contra a exaustão. Acordava à 1h30 da manhã, pegava 2 ônibus na escuridão perigosa de São Paulo, trabalhava sozinha na mansão durante 4 horas
e voltava para casa às 9, exausta demais para qualquer coisa. Filha, você está acabando com sua saúde, a mãe sussurrou quando Alice chegou em casa naquela manhã de sexta-feira. Dona Carmen estava cada vez mais magra, mais frágil, mas continuava se preocupando mais com a filha que consigo mesma. Estou bem, mãe. É só até as coisas melhorarem. Alice mentiu, forçando um sorriso. Na verdade, estava se sentindo tonta há alguns dias, com uma fraqueza estranha que parecia crescer a cada madrugada de trabalho pesado. Alice, você precisa comer alguma coisa antes de dormir, Dona Carmen insistiu, apontando para a mesa onde havia separado um prato com pão e margarina. Não estou com fome, mãe. Só quero dormir um pouco. Mas dormir era quase impossível. Os vizinhos faziam barulho durante o dia. O calor do quartinho abafado era sufocante, e a preocupação constante com o dinheiro martelava na cabeça. Alice conseguia cochilar no máximo 3 horas antes de ter que se levantar novamente para mais uma madrugada de trabalho. Naquela sexta à noite, algo diferente estava acontecendo na mansão. Alice chegou às 3 da manhã e encontrou a casa toda iluminada, com funcionários da empresa de eventos montando uma decoração elaborada na sala principal. Era a festa mais importante do ano para Augusto, onde ele apresentaria um projeto milionário para investidores internacionais. Alice, que bom que chegou. Mariana a recebeu com uma expressão preocupada. Hoje vai ser puxado. Precisa limpar tudo 2 vezes, porque os convidados chegam às 7 da noite. Está bem, dona Mariana. Alice respondeu pegando seu carrinho. Mas quando se abaixou para pegar os produtos de limpeza, sentiu uma tontura forte que a fez se apoiar na parede. Você está passando mal? Mariana perguntou, notando a palidez no rosto de Alice. Não. Só me levantei muito rápido. Alice mentiu, não querendo dar motivos para a reclamação. Hoje era sexta-feira, e se fosse demitida agora, passaria o fim de semana inteiro sem saber como pagar as contas na segunda. O trabalho começou mais intenso que o normal. Alice precisava limpar os 3 andares da mansão, os 5 banheiros, a cozinha gourmet onde os garçons preparariam os canapés e ainda ajudar a organizar a sala de eventos. Cada movimento doía. Cada escada subida deixava-a mais ofegante, mas ela continuava, porque parar significava perder tudo. Às 6 da manhã, Augusto desceu para inspecionar os preparativos. Estava ainda mais elegante que o normal, usando um terno azul marinho que custava mais que 5 meses do salário de Alice. Os cabelos estavam perfeitamente penteados, a barba aparada com precisão, e ele carregava aquela confiança arrogante de quem sabia que comandava tudo ao redor. Como estão os preparativos? Ele perguntou para Mariana, ignorando completamente Alice que passava a aspiradora a poucos metros de distância. Tudo conforme o planejado, Sr. Augusto. A decoração ficou linda, o buffet está confirmado e a limpeza está quase terminada. Augusto olhou ao redor com aquele olhar crítico que encontrava defeito em tudo. Quero que tudo esteja perfeito. Esses investidores têm padrões internacionais e qualquer deslize pode custar milhões. Pode ficar tranquilo, tudo vai sair perfeito. Alice continuou passando o aspirador, tentando se concentrar no trabalho, apesar da fraqueza que parecia sugar sua energia. Havia comido apenas um pão com margarina nas últimas 12 horas, porque estava economizando até o último centavo para o remédio da mãe. E ela? Augusto apontou para Alice sem se dar ao trabalho de dirigir a palavra diretamente a ela. Vai conseguir terminar sem atrapalhar a festa? Claro que sim, Mariana respondeu rapidamente. Alice sempre termina tudo no horário. Espero que sim, porque hoje não posso ter nenhum tipo de constrangimento. Os japoneses são extremamente exigentes com organização. Alice fingiu que não estava ouvindo, mas cada palavra era como uma pressão a mais sobre seus ombros já sobrecarregados. Terminou a sala principal e subiu para o 2º andar, onde ficavam os quartos de hóspedes que também precisavam estar impecáveis. No 2º quarto, enquanto trocava as toalhas do banheiro, Alice sentiu uma tontura ainda mais forte. Teve que se sentar na beirada da banheira e respirar fundo, esperando a sensação passar. O coração estava batendo acelerado, as mãos tremiam levemente, e ela sentia como se o chão estivesse balançando. Vamos, Alice. Só mais um pouco. Ela murmurou para si mesma,
forçando-se a levantar e continuar o trabalho. Às 7 da manhã, quando deveria estar terminando, Alice ainda tinha o terceiro andar para limpar. Mariana apareceu no alto da escada com uma expressão ansiosa. Alice, como está o andamento? Os fornecedores chegam às 8. Estou quase terminando, dona Mariana. Só falta o escritório do Sr. Augusto e o quarto principal. Precisa ser rápido. O senhor está ficando nervoso. Alice subiu para o terceiro andar carregando o aspirador pesado, produtos de limpeza e panos. Cada degrau parecia uma montanha, e ela precisou parar 2 vezes para recuperar o fôlego. O escritório de Augusto era sempre o ambiente que mais exigia atenção, com aqueles móveis caros que não podiam ter nenhum grão de poeira. Estava passando o pano na mesa de mogno quando ouviu passos firmes subindo a escada. Augusto apareceu na porta do escritório com uma expressão mais irritada que o normal. Ainda não terminou? São 8h15. Estou terminando agora, Sr. Augusto, Alice disse, tentando acelerar os movimentos apesar da fraqueza crescente. Terminando agora? Os fornecedores já chegaram e você ainda está aqui atrapalhando. Alice sentiu o rosto esquentar. Desculpe, senhor. Em 5 minutos está pronto. 5 minutos? Eu precisava que estivesse pronto há 15 minutos, ele gritou, a voz ecoando pelo escritório. Essa sua lentidão vai acabar com a festa antes mesmo dela começar. A pressão na cabeça de Alice aumentou. Ela se abaixou para pegar o aspirador, mas quando se levantou, tudo girou ao redor. Precisou se apoiar na mesa para não cair. Agora o que foi? Augusto perguntou com impaciência total. Está fazendo drama? Não, senhor. Só fiquei tonta por 1 segundo, Alice murmurou, tentando disfarçar o mal-estar. Tonta? Que história é essa? Você acha que eu tenho tempo para frescura? Alice forçou-se a ficar ereta, pegou o aspirador e terminou rapidamente o restante do escritório. Quando desceu para o 2º andar, estava visivelmente trêmula, mas não podia demonstrar fraqueza. Ainda faltava limpar o quarto principal, e Augusto já estava impaciente o suficiente. O quarto era enorme, com uma cama king size, um closet do tamanho do quarto inteiro de Alice, e um banheiro que parecia ter saído de revista de decoração. Ela começou a passar aspirador no carpete claro, mas cada movimento exigia um esforço sobrenatural. Às 9 da manhã, Mariana subiu para verificar o andamento. Alice, querida, você está bem? Está muito pálida. Estou só cansada, dona Mariana. Já estou terminando. Olha, termina logo e vai para casa descansar. Hoje à noite vai ser corrido aqui. Alice assentiu e se concentrou em terminar o quarto. Mas quando estava guardando os produtos de limpeza no carrinho, Augusto apareceu novamente, dessa vez acompanhado de 2 homens elegantes que claramente eram os famosos investidores japoneses. Cavalheiros, este é o quarto principal da mansão, Augusto dizia em inglês, mostrando o ambiente com orgulho. Como podem ver, mantemos padrões europeus de elegância e limpeza. Alice se encolheu no canto, tentando ficar invisível enquanto terminava de organizar seus materiais. Mas um dos japoneses olhou diretamente para ela com uma expressão de surpresa, claramente não esperando encontrar uma funcionária da limpeza no meio da apresentação. Augusto-san, o homem disse em inglês carregado. Talvez seja melhor mostrar depois que a limpeza estiver concluída. Alice sentiu o constrangimento queimar no peito. Mais uma vez, sua presença estava atrapalhando, causando desconforto, sendo um problema que Augusto precisava resolver. Claro, claro. Augusto respondeu, virando-se para Alice com aquela expressão que ela conhecia bem. Mas dessa vez havia algo diferente no olhar dele. Uma irritação mais profunda, uma impaciência que parecia ter chegado ao limite. O que você ainda está fazendo aqui? Ele perguntou em português, a voz baixa, mas carregada de raiva contida. Não vê que estou com visitas importantes? Eu já estava saindo, senhor, Alice murmurou, empurrando o carrinho em direção à porta. Mas quando chegou ao topo da escada, algo aconteceu. A tontura voltou com força total, mais intensa que todas as outras. Alice sentiu as pernas bambas, a visão ficando turva, e uma fraqueza que parecia sugar toda a sua energia de uma vez. Ela tentou se apoiar no carrinho, mas o próprio peso dele a desequilibrou. Tentou segurar no corrimão, mas os dedos não obedeceram. Por um momento que pareceu uma eternidade,
Alice sentiu que estava perdendo o controle, que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Cuidado! Gritou Mariana do andar de baixo, que havia visto Alice balançar no topo da escada. Mas era tarde demais. Alice desabou, e o carrinho pesado veio junto. O barulho ecoou pela mansão inteira como um trovão, ferramentas e produtos se espalhando pelos degraus, e Alice rolando escada abaixo em uma sequência aterrorizante que parecia não ter fim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois veio a correria, os gritos, o desespero. Augusto desceu correndo, os investidores ficaram paralisados. Mariana gritava por socorro. Alice estava caída no final da escada, imóvel, com os olhos fechados e uma expressão serena que contrastava com o caos ao redor. O uniforme azul marinho estava rasgado, havia um corte na testa, e ela não respondia quando Augusto a chamava. Alice! Alice, me escuta! Ele gritou, ajoelhando-se ao lado dela pela primeira vez na vida. Foi nesse momento, com Alice inconsciente em seus braços, que Augusto Silva percebeu algo que jamais havia considerado. Ela era humana. Era uma pessoa real, com uma vida real, com sentimentos reais. E agora podia estar em perigo real por causa da forma cruel como ele a havia tratado. A festa milionária havia se transformado numa emergência médica. Os investidores japoneses ficaram em segundo plano. O único que importava naquele momento era a mulher que ele havia desprezado durante 2 anos e que agora precisava desesperadamente de sua ajuda. Chama uma ambulância! Agora! Augusto gritou para Mariana, que estava paralisada na porta da sala. Ele nunca havia gritado assim na vida, com desespero real, com medo verdadeiro estampado no rosto. Alice continuava imóvel no chão frio do hall, o corte na testa começando a formar um hematoma roxo. Augusto ajoelhou-se ao lado dela, sem saber exatamente o que fazer. Durante 2 anos, havia tratado aquela mulher como se ela fosse invisível. E agora ela estava ali, completamente vulnerável, dependendo dele para sobreviver. Alice, por favor, abre os olhos. Ele sussurrou, tocando delicadamente o rosto dela. A pele estava fria, pálida, e havia uma serenidade assustadora na expressão dela que o deixava apavorado. Os investidores japoneses desceram as escadas com cautela, claramente desconfortáveis com a situação. Um deles se aproximou de Augusto e disse em inglês: "Precisamos ir embora. Podemos remarcar a reunião." Sim, claro. Augusto respondeu automaticamente, mas seus olhos não saíam de Alice. Mas, senhor Augusto, a ambulância já vem vindo, Mariana disse nervosa. O senhor não pode deixar a reunião. Esquece a reunião. Augusto explodiu, olhando para ela com uma intensidade que assustou todos os presentes. A reunião não importa agora. Mariana arregalou os olhos. Em 15 anos trabalhando para Augusto, jamais havia visto ele colocar qualquer coisa acima de seus negócios. Muito menos uma funcionária da limpeza. O som da sirene da ambulância ecoou pela rua, crescendo até parar na frente da mansão. 2 paramédicos entraram correndo, carregando uma maca e equipamentos médicos. O que aconteceu? O paramédico mais velho perguntou, ajoelhando-se ao lado de Alice. Ela caiu da escada, Augusto explicou rapidamente. Bateu a cabeça e está desacordada há uns 10 minutos. Pressão baixa, batimento fraco, o paramédico murmurou para o colega. Pode ser desidratação severa ou desnutrição. Vamos levar para o hospital. Desidratação severa. Desnutrição. As palavras atingiram Augusto como socos no estômago. Alice estava passando mal há semanas e ele havia interpretado como preguiça, como falta de profissionalismo. Na verdade, ela estava literalmente se consumindo de exaustão. Eu vou junto, Augusto disse quando os paramédicos levantaram a maca. Senhor, só família pode acompanhar na ambulância, o paramédico explicou. Eu sou responsável por ela. Augusto mentiu sem hesitar. Ela se machucou trabalhando para mim. Durante o trajeto para o hospital, Augusto ficou observando os números no monitor que media os batimentos cardíacos dela. Eram fracos, irregulares, e cada bip parecia ecoar a culpa que ele sentia. Como havia sido tão cego? Como havia tratado outro ser humano com tanta frieza? Ela vai ficar bem? Ele perguntou para o paramédico. Difícil dizer sem exames, mas parece que ela não estava se cuidando direito. Quando foi a última vez que ela comeu?
Augusto percebeu que não sabia a resposta. Não fazia ideia dos hábitos alimentares de Alice, não sabia se ela tinha condições de se alimentar bem, não sabia de nada sobre a vida dela. Não sei, ele admitiu, a voz saindo como um sussurro envergonhado. No hospital, Alice foi levada direto para a emergência, e Augusto ficou na sala de espera, andando de um lado para outro como um animal enjaulado. Familiar da paciente Alice Santos, uma enfermeira chamou depois de 1 hora que pareceu uma eternidade. Sou eu, Augusto respondeu rapidamente. Foi levado para uma salinha pequena onde um médico jovem o esperava com uma expressão séria. Senhor Augusto, a paciente está estável, mas o quadro dela é preocupante. Ela está com desidratação severa, anemia e sinais claros de desnutrição. Ela vai precisar ficar internada por pelo menos 2 dias. Doutor, ela tem plano de saúde da empresa. Pode transferir para um quarto particular? Quero que ela tenha o melhor tratamento possível. O médico olhou para ele com curiosidade. Era raro ver patrões tão preocupados com funcionários. 2 horas depois, a enfermeira veio avisá-lo que Alice havia sido transferida para um quarto particular e que estava acordada. Augusto subiu correndo, o coração batendo descompassado. Quando entrou no quarto, Alice estava sentada na cama, ainda pálida, mas com os olhos abertos. Ela olhou para ele com surpresa, claramente confusa sobre por que ele estava ali. Senhor Augusto, ela disse com a voz fraca. O que aconteceu? Você caiu da escada na mansão, ele explicou, se aproximando devagar. Bateu a cabeça e desmaiou. Está no hospital há algumas horas. Alice tentou se lembrar, a confusão estampada no rosto. A festa, os investidores. Eu estava atrapalhando. Não, Augusto interrompeu, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Você não estava atrapalhando nada. Você estava trabalhando demais. Alice o olhou com estranheza. Aquele tom de voz, aquela preocupação, não combinavam com o Augusto Silva que ela conhecia. Senhor, eu sinto muito por ter estragado sua reunião importante, ela disse baixinho. Alice, Augusto a interrompeu, dessa vez pegando a mão dela. Esquece a reunião. Me conta sobre você. Me conta sobre sua vida. Alice piscou várias vezes, ainda mais confusa. Minha vida? Sim, sua família, seus sonhos, suas dificuldades. Eu percebo que não sei nada sobre você, e isso é errado. Por alguns segundos, Alice ficou em silêncio, estudando o rosto dele como se tentasse entender se aquilo era real. Por que o senhor quer saber? Ela perguntou finalmente. Augusto respirou fundo. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complicada demais para ele mesmo entender completamente. Porque hoje eu percebi que tratei você de forma terrível durante 2 anos, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. E quero mudar isso. Alice sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não sabia se eram de emoção ou de incredulidade. Depois de tanto tempo sendo invisível, de repente o homem que mais a havia humilhado estava ali, pedindo para conhecê-la. Senhor Augusto, ela disse com a voz trêmula, eu não entendo o que está acontecendo. Eu também não. Ele admitiu com honestidade total. Mas quero entender. Quero conhecer quem você realmente é. Alice ficou em silêncio por vários minutos, observando Augusto como se estivesse tentando decifrar se aquela conversa era real ou um sonho estranho causado pela pancada na cabeça. O homem que durante 2 anos a havia tratado como um objeto inconveniente, agora estava ali, segurando sua mão, pedindo para conhecer sua vida. Senhor Augusto, ela disse finalmente, a voz ainda fraca, mas firme. O senhor tem certeza que quer saber? Porque minha vida não é bonita como as histórias que pessoas ricas gostam de ouvir. Tenho certeza. Ele respondeu, apertando delicadamente a mão dela. Quero saber tudo, desde o começo. Alice respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma porta que havia mantido trancada por muito tempo. Eu moro com minha mãe num quartinho alugado no Capão Redondo. Ela começou, observando a reação dele. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 12 anos. Disse que não aguentava mais sustentar 2 bocas inúteis. Minha mãe trabalhou como doméstica a vida inteira para me criar sozinha.
Augusto sentiu um aperto no peito. Ele reclamava quando o café da manhã não estava na temperatura perfeita, enquanto Alice havia crescido numa realidade que ele nem conseguia imaginar. E sua mãe? Ela ainda trabalha? Ele perguntou. Os olhos de Alice se encheram de lágrimas. Não. Há 2 anos ela começou a passar mal. Perdeu o emprego porque ficava faltando muito para ir ao médico. Descobrimos que ela tem uma condição séria, mas o SUS demora muito para os exames, e tratamento particular custa mais que nosso aluguel. Que tipo de condição? Augusto perguntou, embora já suspeitasse que não seria nada simples. Os médicos ainda não têm certeza. Pode ser algo no fígado ou algo mais complicado. Ela precisa de exames que custam R$3.000 cada um. Eu junto centavo por centavo há 2 anos, mas sempre aparece alguma conta atrasada, alguma emergência. A voz de Alice se quebrou, e ela parou para se recompor. Augusto sentia como se cada palavra fosse uma revelação sobre um mundo paralelo que existia a poucos quilômetros de sua mansão. Por isso você aceitou trabalhar de madrugada, ele disse, mais como uma constatação que como pergunta. Por isso eu aceito qualquer horário, qualquer humilhação, qualquer tratamento. Alice respondeu com uma honestidade brutal. Porque se eu perder esse emprego, minha mãe não vai conseguir comprar os remédios que ela toma para aguentar a dor. Augusto fechou os olhos por um momento, sentindo o peso total da culpa descendo sobre ele. Enquanto ele reclamava de detalhes insignificantes, Alice estava literalmente lutando para manter a mãe viva. Alice, por que você nunca me contou isso? Por que nunca pediu ajuda? Ela olhou para ele com uma expressão que misturava tristeza e ironia. Senhor Augusto, com todo respeito, em que momento dos últimos 2 anos o senhor demonstrou interesse pela vida dos funcionários? Quando o senhor me chamou de isso? Quando disse que não aguentava me ver pela casa? Cada palavra era como uma facada na consciência de Augusto. Ele lembrava perfeitamente de cada humilhação que havia causado, cada momento em que havia tratado Alice como se ela fosse menos que humana. Você está certa, ele admitiu, a voz saindo quase como um sussurro. Eu fui cruel, eu fui desumano, mas agora eu quero fazer diferente. Por quê? Alice perguntou diretamente. O que mudou entre ontem e hoje? Augusto pensou na pergunta por alguns segundos. O que realmente havia mudado? Por que vê-la machucada havia despertado algo nele que dormia há anos? Porque hoje eu vi você como pessoa pela primeira vez. Ele respondeu com honestidade total. Quando você estava no chão, inconsciente, eu percebi que poderia ter perdido alguém importante sem nem saber que ela existia. Importante? Alice repetiu, como se a palavra fosse estranha em sua boca. Senhor, eu sou só uma faxineira obesa que o senhor despreza. Não, Augusto disse com uma veemência que surpreendeu ambos. Você não é só nada. Você é uma mulher que trabalha 16 horas por dia para cuidar da mãe doente. Você é alguém que aguentou 2 anos de humilhação sem reclamar porque precisava do emprego. Você é mais forte que qualquer pessoa que eu conheço. Alice começou a chorar silenciosamente, não conseguindo processar completamente o que estava ouvindo. Durante toda a vida havia escutado que era gorda demais, burra demais, feia demais. Nunca havia escutado alguém dizer que ela era forte. Senhor Augusto, ela disse entre lágrimas, eu não entendo por que o senhor está sendo gentil comigo. Não entendo o que mudou. Eu também não entendo completamente, ele admitiu. Mas sei que quando vi você machucada, senti algo que nunca havia sentido antes. Medo de perder você. Culpa por ter tratado você mal, e uma vontade desesperada de proteger você. Alice o olhou nos olhos, procurando sinais de que aquilo era mentira, que era algum tipo de piada cruel. Mas o que viu foi sinceridade absoluta, uma vulnerabilidade que ela jamais imaginara que existisse naquele homem poderoso. E se eu te contar que nunca tive namorado? Ela perguntou de repente, como se estivesse testando até onde ia a aceitação dele. Que nenhum homem nunca me olhou como mulher, que eu trabalho tanto que nem me lembro da última vez que comprei uma roupa nova. Eu te conto que isso não muda nada do que estou sentindo agora. Augusto respondeu sem hesitar. Na verdade, me faz admirar você ainda mais. Admirar? Alice riu tristemente. Senhor, o senhor está num hospital, depois de um acidente. Talvez esteja confuso. Eu nunca estive mais lúcido na minha vida.
Ele a interrompeu. Alice, posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu. Quais são seus sonhos? Se dinheiro não fosse problema, o que você faria da vida? Alice ficou em silêncio por um longo tempo, como se a pergunta fosse tão estranha que ela precisasse traduzi-la mentalmente. Ninguém nunca me perguntou isso. Ela disse finalmente. Estou perguntando agora. Eu queria estudar. Ela respondeu, a voz ganhando uma vida nova. Sempre gostei de ler, de aprender coisas novas. Queria fazer faculdade, ter uma profissão que me desse orgulho. E queria cuidar bem da minha mãe, dar para ela os melhores médicos, os melhores remédios. E pessoalmente, sobre relacionamentos, família? Alice corou baixando os olhos. Eu sempre sonhei em encontrar alguém que me visse além do meu peso, além da minha aparência. Alguém que gostasse de conversar comigo, que me fizesse rir, que me protegesse quando o mundo fosse cruel demais. Augusto sentiu o coração acelerar. Cada palavra que Alice dizia o fazia perceber o quanto havia desperdiçado, o quanto havia ignorado uma mulher excepcional que estava bem na sua frente. Alice, ele disse pegando as duas mãos dela. E se eu te dissesse que quero ser esse alguém? Ela arregalou os olhos, claramente chocada. Senhor Augusto, o senhor não pode estar falando sério. Estou falando mais sério que já falei sobre qualquer coisa na minha vida. Mas o senhor é rico, bonito, pode ter qualquer mulher que quiser. Por que escolheria alguém como eu? Porque você é real. Ele respondeu sem hesitar. Porque você tem coragem, dignidade e um coração maior que qualquer pessoa que eu já conheci. Porque quando olho para você agora, vejo tudo que sempre procurei sem saber que estava procurando. Alice começou a chorar mais forte, uma mistura de emoção, incredulidade e medo. Senhor Augusto, o senhor não conhece meu mundo. Não sabe como é difícil, como é cruel. Então me ensina, ele disse, limpando delicadamente as lágrimas do rosto dela. Me deixa aprender a ser uma pessoa melhor. Me deixa cuidar de você como você merece ser cuidada. Alice olhou para ele por um longo momento, tentando processar a transformação impossível que estava acontecendo. O homem que durante 2 anos havia sido seu pesadelo, agora estava oferecendo ser seu sonho. Eu preciso de tempo para entender tudo isso, ela disse finalmente. Temos todo o tempo do mundo, Augusto respondeu, beijando delicadamente a mão dela. Não vou a lugar nenhum. 3 dias depois da alta hospitalar, Alice estava em casa tentando processar tudo o que havia acontecido. Augusto havia insistido em pagar uma licença médica remunerada de 2 semanas, além de ter providenciado os melhores médicos particulares para sua mãe. Dona Carmen estava internada num hospital de primeira linha, finalmente recebendo o tratamento que precisava há anos. Filha, esse homem gosta mesmo de você, Dona Carmen disse quando Alice a visitou naquela manhã. Nos olhos dele, quando ele fala sobre você, tem algo diferente. Mãe, isso não faz sentido, Alice respondeu, ajeitando o travesseiro da mãe. 2 anos atrás, ele me tratava como lixo. Pessoas assim não mudam do dia para a noite. Às vezes, a vida força as pessoas a enxergarem o que sempre esteve na frente delas. Dona Carmen disse com sabedoria. E você sempre foi especial, filha. Só estava trabalhando para um cego. Naquela tarde, Alice estava organizando as contas em casa quando alguém bateu na porta. Quando abriu, quase desmaiou de novo. Era Augusto, vestindo uma roupa casual que ainda assim custava mais que o salário dela, parado na entrada da pequena viela onde ela morava. Senhor Augusto, ela disse olhando ao redor nervosa. O que o senhor está fazendo aqui? Vim te ver, ele respondeu simplesmente. Posso entrar? Alice hesitou. Deixar aquele homem rico entrar no quartinho simples onde morava era como misturar 2 mundos que jamais deveriam se encontrar. Senhor, o lugar é muito simples. O senhor vai ficar desconfortável. Alice. Ele a interrompeu gentilmente. Posso entrar, por favor? Ela abriu a porta relutante. E Augusto entrou no ambiente que não tinha nem 15 metros quadrados. Uma cama de solteiro no canto, uma televisão pequena numa mesinha de madeira, uma geladeira barulhenta e um fogão de 2 bocas. Era tudo que Alice e a mãe tinham no mundo. É aqui que você vive, ele disse, não como uma pergunta,
mas como quem estava tentando entender uma realidade completamente nova. Alice respondeu claramente envergonhada. Eu avisei que era simples. Augusto se sentou na única cadeira do ambiente, olhando ao redor com uma expressão que Alice não conseguia decifrar. Alice, quanto vocês pagam de aluguel aqui? R$ 600, ela respondeu baixinho. R$ 600. Augusto gastava mais que isso numa única refeição em restaurantes caros. E as contas? Umas R$ 300 de luz, água, gás. Sobra pouco para comida e remédio. Augusto fez as contas mentalmente. Alice vivia com menos de R$ 1.000 por mês, incluindo alimentação. Ele gastava isso em gasolina do carro. Por que você não me deixa ajudar? Ele perguntou. Posso resolver todos esses problemas financeiros em 5 minutos. Porque eu não quero que as pessoas pensem que estou com o senhor por dinheiro. Alice respondeu com firmeza. Já sofri preconceito a vida inteira. Não quero que digam que sou interesseira além de tudo. E você se importa com o que as pessoas pensam? Me importo com o que você vai pensar quando a novidade passar, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Quando o senhor perceber que eu não sou do seu mundo e que isso nunca vai dar certo. Augusto se levantou e se aproximou dela devagar. Alice, posso te tocar? Ela assentiu nervosa e ele pegou o rosto dela entre as mãos com uma delicadeza que a surpreendeu. Escuta bem o que vou te falar, ele disse, a voz baixa, mas firme. Eu não me importo com dinheiro. Eu não me importo com o que as pessoas vão falar. Eu só me importo com você. Senhor Augusto, para de me chamar de senhor. Meu nome é Augusto. Usa meu nome. Alice engoliu em seco. Augusto, ela disse, e foi como se a palavra tivesse um gosto diferente na boca dela. Assim é melhor. Ele sorriu. Agora me deixa cuidar de você. Não como patrão, não por pena, mas porque eu quero. Porque você merece. E se der errado? E se você se cansar de mim? E se der certo? E se for a coisa mais certa que já aconteceu com a gente? Alice sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Durante toda a vida, havia aprendido a esperar o pior, a se proteger da decepção. Ter esperança era um luxo que ela nunca pôde se dar. Eu tenho medo, ela admitiu. Eu também, Augusto confessou. Nunca senti isso por ninguém. Nunca quis proteger alguém assim. Você me assusta e me completa ao mesmo tempo. Nesse momento, o celular de Augusto tocou. Era sua irmã Camila, provavelmente ligando para falar sobre negócios da família. Oi, Camila. Ele atendeu, mas manteve os olhos em Alice. Augusto, onde você está? Mamãe está furiosa. Soube que você cancelou a reunião com os japoneses por causa de uma funcionária. Alice ouviu perfeitamente a voz aguda da irmã dele através do telefone. Ela deu um passo para trás, lembrando-se subitamente da diferença entre os mundos deles. Camila, não é assunto seu. Augusto respondeu friamente. Claro que é. Você está envergonhando a família. Uma funcionária da limpeza, Augusto? Sério? Que história é essa? Alice sentiu o rosto queimar de vergonha. Era exatamente isso que ela havia temido. Para a família dele, ela seria sempre uma funcionária da limpeza. Algo vergonhoso, um escândalo. Camila, vou desligar agora, Augusto disse. Não, espera. Mamãe quer falar com você. Ela está vindo para São Paulo amanhã para resolver essa situação. Augusto desligou o telefone e olhou para Alice, que estava visivelmente abalada. Você ouviu? Ela disse baixinho. Sua família tem razão. Isso é um escândalo mesmo. Minha família está errada, ele disse com firmeza. E eles vão aprender a te respeitar. Augusto, seja realista. Eu sou uma mulher obesa, pobre, sem estudo. Sua mãe provavelmente já escolheu uma rica e magra para casar com você. Eu não quero rica e magra, ele disse, se aproximando dela novamente. Eu quero você, exatamente como você é. Alice balançou a cabeça, as inseguranças de uma vida inteira voltando com força total. Isso não vai dar certo. Somos de mundos diferentes. Então vamos criar nosso próprio mundo, Augusto disse, pegando as mãos dela. Um mundo onde o que importa é o que sentimos um pelo outro. E se sua família te deserdar? E se você perder tudo por minha causa? Alice, eu já perdi tudo uma vez. Perdi 2 anos ignorando a mulher mais incrível que já conheci. Não vou cometer o mesmo erro de novo. Alice olhou para ele, vendo a sinceridade absoluta nos olhos dele.
Era aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Eu não sei como ser namorada de alguém como você, ela confessou. Não sei como me vestir, como falar com pessoas ricas, como me comportar no seu mundo. E eu não sei como amar alguém de verdade, ele confessou de volta. Nunca senti isso antes. Vamos aprender juntos. Eles ficaram se olhando por um longo momento, a tensão no ar quase palpável. Augusto se aproximou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Alice não recuou. Quando os lábios dele se tocaram, foi como se todo o universo parasse. Alice nunca havia sido beijada com tanta delicadeza, com tanto carinho. Augusto nunca havia sentido tanta emoção em um simples beijo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso muda tudo. Alice sussurrou. Espero que sim. Augusto respondeu, apoiando a testa na dela. Porque não tem volta mais. Eu estou apaixonado por você, Alice Santos. Eu também, ela admitiu, finalmente se permitindo sentir o que havia crescido no peito dela desde o hospital. Estou apaixonada por você, Augusto Silva. Do lado de fora, começou a chover. Mas dentro daquele quartinho simples, dois mundos opostos haviam encontrado uma forma de se conectar. Contra todas as probabilidades, contra todas as convenções sociais, o amor havia encontrado um caminho. Mas Alice não sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando, que a família de Augusto faria de tudo para separá-los, e que ela teria que escolher entre proteger a si mesma ou lutar pelo amor impossível que havia mudado sua vida para sempre. No dia seguinte, Alice estava visitando a mãe no hospital quando recebeu uma ligação de Augusto. A voz dele estava tensa, preocupada. Alice, minha mãe chegou de Brasília hoje de manhã. Ela quer te conhecer. Alice sentiu o estômago afundar. Conhecer ou me intimidar para eu sair da sua vida? Provavelmente a segunda opção. Augusto admitiu com honestidade. Mas eu quero que você venha. Quero que ela veja quem você realmente é. Augusto, eu não sei se tenho coragem. Eu vou estar ao seu lado o tempo todo. Nada de ruim vai acontecer, eu prometo. 2 horas depois, Alice estava parada na frente da mansão onde havia trabalhado por 2 anos. Mas dessa vez como convidada, não como funcionária. Vestia o único vestido decente que possuía, um azul marinho simples que havia comprado numa liquidação anos atrás. Augusto a recebeu na porta e notou imediatamente o nervosismo dela. Você está linda, ele disse, beijando delicadamente a mão dela. Eu estou aterrorizada, Alice confessou. Eu sei, mas lembra que você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Eles entraram na sala principal, onde uma mulher elegante de 50 e poucos anos estava sentada numa poltrona, examinando documentos. Carmen Silva era a versão feminina de Augusto, mas com uma frieza que ele jamais possuíra. Usava um conjunto Chanel, joias discretas mas caras, e uma expressão que deixava claro que não estava nada feliz. Mamãe, quero te apresentar Alice, Augusto disse, mantendo a mão de Alice firmemente na sua. Carmen levantou os olhos dos documentos e examinou Alice da cabeça aos pés, não se dando ao trabalho de disfarçar o desprezo. Então você é a famosa Alice, ela disse, a voz carregada de ironia. A funcionária que virou a cabeça do meu filho. Senhora Carmen. Alice respondeu educadamente tentando manter a compostura. É um prazer conhecê-la. O prazer, querida, não é recíproco. Carmen respondeu friamente. Sente-se. Precisamos conversar. Alice se sentou no sofá ao lado de Augusto, que imediatamente pegou a mão dela num gesto de proteção que não passou despercebido por Carmen. Alice, vou ser direta, Carmen começou, colocando os documentos na mesa. Sei exatamente quem você é, de onde vem e quanto ganha. Também sei que meu filho está passando por uma fase confusa depois do acidente. Mamãe, Augusto tentou interromper. Deixa eu terminar, Carmen disse secamente. Alice, você parece uma moça decente, mas precisa entender que vocês são de mundos completamente diferentes. Meu filho tem responsabilidades, compromissos sociais, expectativas familiares. Alice respirou fundo antes de responder. Senhora Carmen, eu entendo suas preocupações, mas seus mundos diferentes não impedem que 2 pessoas se importem uma com a outra. Se importem? Carmen riu sem humor. Querida, você acha que isso é amor?
Meu filho está sentindo pena de você, culpa pelo que aconteceu. Mas isso vai passar. Não vai passar, Augusto disse com firmeza. E não é culpa nem pena, é amor. Augusto, você tem 30 anos. Nunca se envolveu seriamente com ninguém. Como pode ter certeza de que isso é amor e não apenas novidade? Alice sentiu cada palavra como uma facada. Carmen estava verbalizando exatamente os medos que ela própria tinha. Porque eu nunca senti isso por ninguém, Augusto respondeu. Porque quando olho para Alice vejo o meu futuro. Vejo felicidade. E quando a sociedade começar a rir de vocês? Quando os negócios forem prejudicados porque você está namorando uma... Carmen parou antes de completar a frase, mas o dano já estava feito. Uma o quê, mamãe? Augusto perguntou, a voz ficando perigosa. Termina a frase. Uma pessoa que não tem a educação, a classe, a apresentação necessária para ser esposa de um Silva. Carmen completou sem se abalar. Alice se levantou bruscamente. Eu preciso ir embora. Alice, não! Augusto se levantou também. Não deixa ela te intimidar. Ela não está me intimidando, Alice disse tentando manter a dignidade. Ela está falando a verdade. Eu realmente não tenho classe nem educação para ser esposa de um Silva? Pelo menos ela tem consciência, Carmen murmurou. Mas o que eu tenho? Alice continuou, virando-se para encarar Carmen diretamente. É amor verdadeiro pelo seu filho. Não pelo dinheiro dele, não pela posição social, mas pela pessoa que ele é. E isso, senhora Carmen, não se compra com toda a fortuna do mundo. Amor verdadeiro? Carmen riu novamente. Querida, você conhece meu filho há 2 semanas como homem interessado. Antes disso, ele te tratava como empregada. Como pode falar em amor verdadeiro? Alice sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não deixou nenhuma cair. A senhora está certa. Talvez eu esteja sendo ingênua mesmo. Alice, não escuta ela. Augusto suplicou. Ela está tentando te manipular. Augusto, sua mãe levanta questões válidas, Alice disse, olhando para ele com uma tristeza profunda. Talvez seja melhor mesmo eu sair da sua vida antes que cause mais problemas. A única pessoa causando problemas aqui é minha mãe, Augusto disse, virando-se para Carmen com uma expressão furiosa. E você está ultrapassando todos os limites. Estou protegendo meu filho de um erro que pode destruir nossa família, Carmen retrucou. Nossa família? Augusto riu amargamente. Que família, mamãe? Você que nunca teve tempo para conversar comigo? Que sempre se importou mais com aparências que com felicidade? Que família é essa? A família que construiu tudo que você tem hoje e que não vale nada se eu não puder dividir com quem eu amo. Carmen se levantou, claramente perdendo a paciência. Augusto, você está sendo ridículo. Essa paixonite vai passar. Daqui a 6 meses você vai rir dessa situação. E se não passar? E se daqui a 6 meses eu quiser me casar com Alice? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carmen ficou pálida. Alice parou de respirar e Augusto percebeu que havia acabado de verbalizar algo que nem ele sabia que estava pensando. Casar? Carmen sussurrou, como se a palavra fosse uma maldição. Se Alice aceitar, sim, Augusto disse, olhando diretamente para Alice. Eu me casaria com ela amanhã. Alice sentiu as pernas bambas. Casamento? Eles haviam se beijado apenas uma vez, e ele já estava falando em casamento? Augusto, você está enlouquecendo, Carmen disse, sentando-se pesadamente na poltrona. Se você se casar com essa moça, será deserdado, cortado da família. Perderei todos os investimentos. Então que seja, Augusto disse sem hesitar. Prefiro ser pobre e feliz que rico e vazio. Alice não aguentou mais. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, e ela correu para a porta. Alice, espera! Augusto gritou, correndo atrás dela. Ele a alcançou no jardim, onde ela estava parada debaixo da chuva que havia começado a cair. Alice, por favor, não vá embora. Augusto, você ouviu sua mãe, ela disse entre soluços. Você pode perder tudo por minha causa. Sua família, seu dinheiro, seu futuro. Eu já te disse que não me importo com dinheiro. Mas eu me importo, Alice explodiu. Eu me importo porque eu te amo de verdade. E quem ama não quer ver a pessoa que ama se ferrar por sua causa. Alice, não, deixa eu falar.
Sua mãe está certa. Somos de mundos diferentes. Eu nunca vou saber como conversar com seus amigos ricos. Nunca vou saber que roupa usar em eventos importantes. Nunca vou ter a elegância que sua esposa precisa ter. Eu não quero elegância. Eu quero você. Alice parou de chorar e olhou para ele, a chuva escorrendo pelo rosto de ambos. E se daqui a um ano você se cansar? E se você perceber que sua família estava certa? E se daqui a um ano eu te amar ainda mais? E se percebermos que fomos feitos um para o outro? Alice fechou os olhos, lutando contra o coração que queria acreditar e a mente que gritava para ela fugir. Augusto, eu tenho muito medo. Eu também. Mas prefiro ter medo contigo que viver sem você. Ele se aproximou devagar, pegando o rosto molhado dela entre as mãos. Alice Santos, você quer tentar? Quer lutar comigo contra tudo e contra todos? Alice abriu os olhos e viu no olhar dele uma determinação que jamais imaginara possível. Viu amor verdadeiro, proteção e uma promessa de futuro que a aterrorizava e a completava ao mesmo tempo. Sim, ela sussurrou. Quero tentar. Eles se beijaram debaixo da chuva, selando um pacto que os dois sabiam que seria testado por cada pessoa ao redor deles. Mas naquele momento, com os lábios unidos e os corações batendo no mesmo ritmo, eles eram invencíveis. Do lado de dentro da mansão, Carmen observava pela janela com uma expressão de derrota e preocupação. Seu filho havia escolhido. E ela teria que decidir se queria fazer parte dessa história ou ficar sozinha com seu orgulho e preconceitos. A batalha entre amor e sociedade estava apenas começando, mas Alice e Augusto haviam decidido que valeria a pena lutar. 6 meses depois daquele dia chuvoso no jardim, Alice estava parada na frente do espelho de um salão de beleza nos jardins, observando a transformação que havia acontecido não apenas em sua aparência, mas em toda a sua vida. O vestido de noiva simples, mas elegante que usava havia sido escolhido por ela mesma, com sua própria renda, conquistada com o trabalho que Augusto havia tornado possível. Você está radiante, disse Marina, a cabeleireira que havia se tornado amiga durante aqueles meses de preparação. Augusto é um homem de sorte. Alice sorriu, tocando delicadamente o colar de pérolas que Augusto havia dado de presente. Eu que sou de sorte. Nunca imaginei que encontraria alguém que me amasse exatamente como sou. Nos últimos 6 meses, Alice havia passado pela transformação mais incrível de sua vida. Não apenas externa, mas principalmente interna. Augusto havia insistido em pagar um curso superior para ela, e Alice havia escolhido administração, descobrindo um talento natural para gestão e negócios que ela nem sabia que possuía. Dona Alice, disse Paula, que agora era sua assistente pessoal. O carro chegou, está na hora. Alice respirou fundo, olhando uma última vez no espelho. A mulher que via ali não era mais a faxineira insegura e invisível de antes. Era uma mulher confiante, que havia descoberto seu próprio valor e aprendido a se amar. O casamento seria simples, numa capela pequena, com apenas as pessoas mais importantes presentes. Dona Carmen, que havia se recuperado completamente depois de receber o tratamento adequado, estaria lá. Mariana e alguns funcionários da mansão que haviam se tornado amigos verdadeiros também estariam presentes. Quando o carro parou na frente da capela, Alice viu Augusto esperando no altar, mais bonito que nunca num terno azul marinho. Ao lado dele estava o padrinho, seu melhor amigo de infância, que havia apoiado completamente a decisão de Augusto. Mas o que mais chamou a atenção de Alice foi ver Carmen sentada na primeira fileira, com uma expressão que misturava resignação e, surpreendentemente, orgulho. Os últimos meses haviam sido difíceis para a mãe de Augusto, que havia assistido o filho se tornar mais feliz e realizado que jamais havia sido. Alice começou a caminhar pelo corredor, segurando o braço de Dona Carmen, que fazia o papel de seu pai naquele momento especial. A cada passo, ela sentia o olhar de Augusto sobre ela, cheio de amor e admiração. Você conseguiu, filha. Dona Carmen sussurrou. Mostrou para todo mundo que o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela é. Quando chegaram ao altar, Augusto estendeu a mão para Alice com um sorriso que iluminava toda a capela. Você está mais linda que todos os meus sonhos juntos, ele sussurrou.
E você está me fazendo acreditar em contos de fada. Alice respondeu, sentindo os olhos se encherem de lágrimas de felicidade. O padre, um homem jovem e carismático que Augusto havia conhecido através do trabalho social que eles haviam começado juntos, iniciou a cerimônia com um sorriso genuíno. Estamos aqui hoje para celebrar algo muito especial, ele disse olhando para os noivos. O casamento de duas pessoas que provaram que o amor verdadeiro supera qualquer barreira social, qualquer preconceito, qualquer dificuldade. Augusto havia escrito seus próprios votos, e quando chegou sua vez de falar, ele pegou as mãos de Alice e olhou diretamente nos olhos dela. Alice, há 7 meses eu era um homem perdido, arrogante, que julgava as pessoas pela aparência e posição social. Você me ensinou que a verdadeira riqueza está no caráter, na bondade, na coragem de ser autêntico. Você me transformou numa pessoa melhor. Alice começou a chorar silenciosamente, emocionada com cada palavra. Prometo te amar não apenas nos dias fáceis, mas principalmente nos difíceis. Prometo te proteger de qualquer pessoa que tente te fazer sentir menor que você é. E prometo passar o resto da vida provando que você foi a melhor escolha que já fiz. Quando chegou a vez de Alice, ela respirou fundo e falou com uma voz firme que surpreendeu até ela mesma. Augusto, você me ensinou que eu merecia ser amada. Durante toda a minha vida, acreditei que meu valor dependia da aprovação dos outros, que eu precisava me esconder para não incomodar. Você me mostrou que posso ocupar espaço, que posso brilhar, que posso ser feliz sem pedir desculpas. Augusto apertou as mãos dela, claramente emocionado. Prometo construir com você uma vida baseada no respeito mútuo, na honestidade e na certeza de que juntos somos mais fortes que qualquer tempestade. Prometo te amar não apenas pelo homem incrível que você é, mas pelo homem ainda melhor que você está se tornando ao meu lado. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que se seguiu foi aplaudido por todos os presentes, incluindo Carmen, que finalmente havia entendido que o amor entre eles era real e duradouro. Na festa pequena, mas alegre que aconteceu no jardim da mansão, Alice circulava entre os convidados com uma naturalidade que impressionava a todos. Ela conversava sobre os projetos sociais que havia criado, sobre o curso superior que estava terminando, sobre os planos futuros que tinha com Augusto. Alice, Carmen se aproximou quando ela estava sozinha por um momento. Posso falar com você? Claro, Carmen, Alice respondeu, usando apenas o primeiro nome como havia aprendido a fazer nos últimos meses. Eu te devo um pedido de desculpas, Carmen disse, claramente desconfortável, mas determinada. Fui cruel com você no nosso primeiro encontro. Julguei você sem conhecer sua história, seu caráter. Você estava protegendo seu filho. Qualquer mãe faria o mesmo. Não do jeito que eu fiz. E agora vejo que meu filho nunca foi tão feliz quanto é com você. Você trouxe uma luz para a vida dele que eu nunca consegui dar. Alice sorriu com gentileza. Carmen, não se trata de competir. Se trata de amar ele de formas diferentes. Você é a mãe dele. Eu sou a esposa. Ambas somos importantes. Carmen ficou em silêncio por alguns segundos, claramente tocada pela generosidade de Alice. Você é uma mulher extraordinária. Meu filho escolheu bem. Obrigada. Isso significa muito para mim. Mais tarde naquela noite, quando todos os convidados já haviam ido embora, Alice e Augusto estavam sentados no jardim da mansão, olhando as estrelas. Sabe o que é mais incrível em tudo isso? Augusto disse, abraçando Alice por trás. O quê? Há um ano eu pensava que tinha tudo. Casa, dinheiro, sucesso. Mas era vazio. Hoje com você, descobri o que é ter uma vida completa. E eu descobri que posso ser amada exatamente como sou. Alice respondeu, se aconchegando no abraço dele, sem precisar mudar para agradar ninguém. Alice? Obrigado por não ter desistido de nós quando eu não merecia nem sua atenção. Obrigada por ter visto em mim coisas que eu mesma não sabia que existiam. Eles ficaram assim por um longo tempo, em silêncio, apenas curtindo a paz de finalmente estarem juntos, sem ter que lutar contra o mundo. 3 meses depois do casamento, Alice estava numa sala de aula da faculdade, apresentando seu projeto final sobre gestão empresarial, com foco em responsabilidade social. Na plateia,
Augusto assistia com orgulho enquanto a esposa falava com propriedade sobre como empresas podiam crescer financeiramente enquanto ajudavam comunidades carentes. E é por isso que acredito que o futuro dos negócios está na humanização das relações de trabalho. Alice concluiu sua apresentação. Quando tratamos funcionários como pessoas, não como números, todos saem ganhando. A sala toda aplaudiu, e o professor se aproximou com um sorriso. Parabéns, Alice. Sua proposta é inovadora e principalmente necessária. Naquela noite, Alice e Augusto comemoraram a formatura dela num restaurante simples que havia se tornado especial para eles. Era o primeiro lugar onde haviam jantado como casal, depois que Alice havia perdido o medo de estar em público com ele. Senhora. Silva! Augusto disse, brindando com um suco de laranja. Como se sente sendo oficialmente uma administradora formada? Senhor Silva, Alice respondeu, brindando de volta. Me sinto pronta para conquistar o mundo ao seu lado. E eles conquistaram. Juntos, criaram uma empresa de consultoria que ajudava outras empresas a implementarem políticas de inclusão social. Alice se tornou uma palestrante respeitada, contando sua história como exemplo de superação e transformação. 2 anos depois, quando Alice descobriu que estava grávida, ela e Augusto estavam na varanda da casa nova que haviam comprado juntos, menor que a mansão, mas cheia de amor e memórias felizes. Nosso filho vai crescer sabendo que o valor das pessoas não se mede pelo que elas têm, mas pelo que elas são, Alice disse, tocando a barriga ainda pequena. E vai saber que o amor verdadeiro transforma tudo, Augusto completou, beijando a testa dela. Alice olhou ao redor, vendo a vida que haviam construído juntos. Uma vida baseada no respeito, na igualdade, na certeza de que 2 pessoas de mundos diferentes podiam criar um mundo próprio, onde o que importava era o amor. Fim da história.